Essa história de dizer que você nasceu pobre, tem que se morrer pobre, não é verdade. E a educação é o único instrumento que pode fazer essa mudança. Eu sou algo que significa isso. Um visionário, né? É alguém que eu não descanso, eu acho que eu tenho ainda muita coisa para contribuir com o significado do que eu sou, que é esse universo da comunicação, da cultura. E eu ainda acho que tenho outras missões para desenvolver nos próximos tempos. Eu já tenho uma idade, já tenho 64 anos, mas isto em absolutamente nada interfere na minha forma de ser, de proceder, de sonhar, de lutar e de lutar, porque sem luta não vamos para frente. Agora, temos que ter noção de que é a educação que nos levará para um outro patamar, que eu espero que os nossos netos tenham a oportunidade que nós tivemos. Eu sou da terceira turma de comunicação, o DAC, Departamento de Artes e Comunicação. Não tinha uma atividade nos diversos cursos que eu não estivesse presente. Então, eu passei a ter sede de conhecimento. Eu passei a ser devorador das coisas que a vida ofertava naquele momento, que era contestação. E o DAC, eu lembro que em 81, teve na Sala Preta, que hoje ela não existe mais, exibiu uma peça chamada Sou Louco por Ti Latrina, que é uma peça que o enredo terminava com um beijo entre gays. O primeiro beijo gay em 1981. Isso foi tão impactante que aí Linaldo saiu em 81, entrou Berilo Ramos Borba, reitor, ele proibiu essa peça de ser apresentada no DAC. Mas assim, então eu venho dessa inquietação, dessa grande decepção. De 1979 para cá, eu acho que tenho convivido com as, vamos dizer assim, repercussões da essência do que eu sou. Eu sou filho do bairro da Torre, era um bairro de casas de palhas. Os camponeses lá de Sapé, com Assis Lemos, vinham de vez em quando no trem, desciam lá no Varadouro, e iam do Varadouro ao bairro da Torre. Quantidade de 100 camponeses iam reconstruir as casas, pintar as casas. Eram os camponeses que vinham fazer isso. E era um lugar de muito Xangô. Xangô que tinha uns 12 terreiros de Xangô. João Agripino, em 1969, ele foi convencido pelo presidente da Federação dos Cultos Africanos de gerar um decreto permitindo as livres manifestações religiosas de todas as manifestações religiosas. Carlos Leal Menezes era o presidente, era um branco, por coincidência. E por coincidência ou não, quando eu cresci, eu fui saber que meu pai era pai de santo. Meu pai foi pai de santo. Antônio Cândido. E isso gerou para mim umas dificuldades, porque dentro da própria família, né, eu tenho uma parte que é muito evangélica e odeia conviver com o sincretismo religioso, de conviver com o significado da cultura africana, não é? Nós, ainda hoje, somos preconceituosos em relação a esse universo da força da negritude, da essência
que a África trouxe para todos nós. Convivi muito com uma coisa chamada cultura popular, porque lá na torre onde eu morava, tinha o Bandeirantes da Torre. O bloco, quando saía no carnaval, na véspera, porque tinha os ensaios, era impossível meninos e adultos não caírem no frevo de Vinícius e o Bandeirantes da Torre. Identifiquei que em 1956, um negão lá chamado Severino Cândido, que era meu avô, ele simplesmente resolveu montar uma escola de samba depois de ver um filme no Cine, que hoje não existe mais, chamado Cine Torre, em que falava da natureza do carnaval do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro influenciou muito, sobretudo pelo rádio, né? Porque a TV ela só veio dar dimensão às coisas depois final dos anos 60 e tal, mas antes era o rádio. E esse cara, ele fundou a escola de samba Malandros do Morro, Severino Cândido, e o meu pai, Antônio Cândido, ele foi presidente da escola por 2 mandatos. Eu sou do Ibis, eu tenho imagens, Ibis da Torre, que não é igual ao Ibis do Recife, que era o pior time que tinha no Brasil. O Ibis aqui era um time amador em que eu fui ex-campeão infantil, quer dizer, e aqui tinha o Botafogo, que sempre foi um grande time, Botafogo de João Pessoa, o Santos de Tereré, o Estrela do Mar, Guarani do Roger, né? Então, o Veracruz de Mandacaru. Então, o Ibis era assim, você estando no Ibis, você estava na seleção. Eu fui chefe de redação do Norte, depois do Jornal Norte, eu fui chamado para editar um jornal chamado O Momento, que ele era semanário, mas ele passou a ser diário. E nesse tempo do Momento, aliás, antes eu fui editor do jornal A União, no governo de Tarcísio Buriti, indicado por Martinho Moreira Franco, um querido amigo que está nos acompanhando lá do céu. Aí fui para o Momento, e lá no Momento tem um fato que no Correio da Paraíba tinha um chefe de oficina chamado Bené. Ele era um baixinho que era um gêniozinho. Ele entendia de jornalismo, que era... Eu depois fui editar o Correio e saí por conta dele, mas ele disse que a gente já estava, o Momento já estava passando o Correio. Aí, segundo ele, então, quer dizer, ainda hoje, né, o dono do Correio, Roberto Cavalcante, foi mais a uns 500 metros, tinha o jornal O Norte. E lá era Marconi Góes de Albuquerque quem comandava. Ele disse, a gente precisa lá ir na casa de Buriti e a gente precisa estancar o Momento, porque o Momento, com esses meninos, vai passar a gente. Aí Buriti, que não tinha, vamos dizer assim, não era um homem de enfrentamento, ele recuou e mandou a SECOM fechar os cofres e o Momento acabou. Então fui também para lá, ou seja, fui também editor do Momento e depois do Correio. Do Correio, aliás, por alguns lugares que eu fui, Giovanni Meirelles, eu levei ele para ser editor adjunto do Momento, depois ele foi meu adjunto no Correio. Eu fui depois secretário de comunicação e ele foi depois o secretário em seguida. E eu tenho, para mim, um orgulho de ter sido o único secretário de comunicação da história da Paraíba que saiu do governo numa solenidade no Palácio da Redenção, eu transferindo o cargo para o secretário que estava chegando, que era Giovanni, desci a escadaria pela porta da frente. Isso, para mim, é uma simbologia de como é possível você conviver com o poder e ser normal, conviver com o universo de gente normal, como qualquer um faz, de poder pegar seu Uber, seu carro, etc. e tal. Então, assim, eu acho que administro bem esse sentimento do que seja
ser, vamos dizer assim, instigado pelo poder, porque o poder cria muitos problemas, tá certo? E sobretudo quando a personalidade adora bajulação, adora não sei o quê, você se deixa levar muito pelas falsas relações, que são muitas, isso é histórico e tudo, mas paciência, tudo tem seu tempo e como cidadão eu sei o meu lugar. Neste universo de multifacetários, em que se fala tanto de... Hoje existem expressões que se confundem com o jornalista, que não é a mesma coisa. Você ser um blogueiro, você ser um influencer, ou seja, ter uma audiência estupenda nas redes sociais, etc. Isso não tem nada a ver com jornalismo. O jornalismo, ele forçosamente, ele precisa estar adequado a esse novo tempo digital. Mas a base do que se conceitua como alguém que domina a informação, apurando, tendo respeito a, vamos dizer assim, a diversidade, ou seja, você abrigar o contraponto, de você ter ética no que você vai produzir, vai veicular. Eu continuo achando que este personagem, ele sobreviverá. Não serão as circunstâncias vamos dizer assim, das plataformas que vão modificar a importância desse personagem chamado jornalista. Guardadas as proporções, é o que se pensou um tempo atrás com a chegada do rádio, aliás, da TV com o rádio. O rádio, a TV, só que hoje nós temos esse universo das plataformas que nós não podemos ignorar de forma nenhuma. Mas, paciência, eu acho que há espaço para o jornalismo correto, sadio, porque no universo que nós vivemos existem esgotos de muita informação que não presta. Eu acredito e eu acho que a cidade de João Pessoa, agora mesmo no turismo, é um destino, um dos mais procurados destinos do Nordeste. Pena que o preço do combustível está muito alto e as passagens, o preço subiu muito. Mas João Pessoa é um destino hoje procurado, inclusive por pessoas que estão no interior de São Paulo, Brasília e tal, que querem morar aqui, quer dizer, morar nesse lugar encantador. A sociedade de João Pessoa, com a expansão na direção da orla marítima, da beira-mar, abandonou a sua base mais fundamental do seu, vamos dizer assim, universo histórico, que está aqui no Varadouro, que é o que espero com o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação a gente possa reaquecer economicamente e habitacionalmente, porque sem as pessoas estarem morando, não haverá revitalização. No ambiente em que a gente convive, que está aqui, é uma área muito especial, o Centro Histórico, mas ao longo dos anos, a sociedade, por ter se recusado a viver dentro do Centro Histórico, os governos também relaxaram. E muitos vamos dizer assim, dos incrementos, repartições que eram no Centro Histórico, foram para outros lugares. E isso esvaziou. O que eu quero dizer assim, desde 2000, sobretudo, que nós temos nos envolvido com movimentos na busca de revitalização, de resgate do Centro Histórico. Em 2000 nós criamos um fórum que criou a Acervo, que é a Associação do Centro Histórico Vivo. Nós mobilizamos a área de TI, Tecnologia de Informação e Comunicação,
E agora, 2022 em diante, o governo do estado adquiriu o prédio do antigo Colégio Nossa Senhora das Neves e já está em reforma a instalação do que se chama Parque Tecnológico Horizontes da Inovação. Este é um pontapé que precisa de mais ações. Estou sabendo que a Prefeitura de João Pessoa está em vias de começar a obra do antigo prédio do IPASE, que fica ali no viaduto Damásio Franca. Tem um movimento forte que fica lá no Porto do Capim. O prefeito Luciano Cartacho deu início a um processo, mas acho que ele errou ao não negociar com a comunidade do Porto do Capim, e a forma abrupta de derrubar casas, isso terminou impedindo o avanço que agora me dizem o prefeito Cícero Lucena e o secretário Jair William, que está havendo uma negociação com os moradores do Porto do Capim. Eles vão ser instalados onde anteriormente foi a Proserve, e uma outra área por trás. Eles vão ter moradia dentro do seu próprio ambiente, do seu habitat, e acredito que nos próximos 2 anos teremos. É difícil a gente imaginar, quem desce a Cardoso Vieira e chega na João Suassuna, você imaginar, ao descer ali, você ter acesso e ver o rio, porque hoje você não vê, porque na frente estão várias oficinas, vários empreendimentos e tal. Está havendo negociação para relocar e a cidade de João Pessoa, poder ter acesso ao Rio Sanhauá, onde tudo começou. Hoje são 198 pessoas que moram naquela comunidade. Você coloca aí umas 250 pessoas que têm acesso ao Rio Sanhauá. 841 mil pessoas da cidade não têm acesso ao Rio Sanhauá, mas vão ter um dia. E para isso acontecer tem que ter habitação, gente morando. E é óbvio, nesse novo tempo, com a chegada da tecnologia da informação, nós precisamos do que se chama de economia criativa. Economia criativa, que é uma coisa vasta, ampla, e que nós precisamos conectar essa economia criativa com a tecnologia da informação e comunicação. Não tem outro caminho. E com os governos cumprindo a sua parte. Acho que ali a conversa saudável entre o prefeito e o governador, João Azevedo, ajuda a, vamos dizer assim, acelerar esse processo de resgate. Nós temos o terceiro parque histórico, que nós já nascemos cidade, já temos esse status. E agora a gente precisa pôr em prática os desejos e tantos, inclusive o parque que antes era o lixão do Roger também vai sair. Ou seja, a etapa seguinte, depois do fim do lixão do Roger, vai ser agora a implantação de um parque, ou seja, de arborização, e eu acho que a cidade merece tudo isso. Nós temos hoje uma nova realidade. A Festa das Neves já não comporta no mesmo patamar de antes. Nós não somos mais uma província. Então tem que se refazer. Refazer como os espanhóis fazem. Assim, tive recentemente na Espanha, você vê em Bilbao, você vê o centro histórico com um monumento extraordinário de Guggenheim. Você vê em Valência um centro histórico, no meio dele um grande equipamento de artes, entendeu? Eu lembro que tinha uma sala lá que era Marte. Eu entrei nessa sala, eu pensava que estava em Marte. Tudo com, assim, do que é de mais moderno dentro do centro histórico. A gente precisa fazer alguma coisa aqui na cidade de João Pessoa.